Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana o papo tá para lá de especial. A minha amiga, a convidada, deputada estadual Solange Freitas. Solange, que prazer estar aqui com você no Porto 360 Entrevista. Obrigado pela tua presença. Prazer é meu, Maxwell. Obrigada por mais esse espaço para a gente falar do nosso porto, né? Da nossa ligação porto-cidade, o que fazer para melhorar. Obrigado mesmo, tamo junto. Solange, a gente esteve junto agora na missão internacional desse ano, de 2025, em Seattle, em São Francisco e Vale do Silício, né? Primeiro eu queria saber de você como foi essa experiência de estar numa missão internacional com tantas autoridades e tudo aquilo que a gente viu e, por consequência, a gente abordou dentro daquele network que naturalmente a gente constrói numa missão internacional como essa, a quantidade de obras que a gente tem anunciada na nossa região, o que particularmente me preocupa bastante. Você tomou alguma providência desde aquela conversa que nós tivemos lá nos Estados Unidos em relação a esse tema? Então são duas perguntas, né? A primeira impressão que você teve dessa missão internacional e aí vamos depois nos ater a essa questão das obras que é bastante preocupante para a nossa região. Foi uma experiência maravilhosa porque a gente vê de verdade, de pertinho, é muito melhor, né? Você entender como funcionam os portos em outras partes do mundo, mas a gente vê também que eles também têm os mesmos problemas que a gente vive aqui, né? Então você fala, eu vou visitar os portos dos Estados Unidos, eles vão ser muito melhores que os nossos. E não é bem assim. Até no dia a dia da cidade, em São Francisco, por exemplo, só um adendo, quantos moradores de rua tinham lá? Impressionante, fiquei muito impressionado. Eles chamam de homeless, né? A quantidade de morador de rua em São Francisco e Seattle também. E lá é muito perigoso, porque lá os moradores de rua, eles vão para cima. Eu fui num supermercadinho... Abordam, né? Eles abordam. Abordam, atrás do hotel. E na hora da volta, eles foram para cima de mim. Eu entrei num café para tomar um cafezinho. Entrou um, chegou lá dentro, começou a pegar aquele monte de açúcar e saiu correndo. Então, assim, eles vivem os mesmos problemas. Apesar de tanta tecnologia que eles têm, eles vivem os mesmos problemas nossos do dia a dia. Isso é muito importante para a gente trazer essa experiência para cá. Tecnologia avançada, a gente viu as experiências que deram certo e que podem dar certo aqui também, mas a gente viu também que eles enfrentam os mesmos problemas. A gente pegou até um congestionamento no porto quando a gente foi fazer aquela viagem, uma das visitas, né? Então, mas foi fascinante. E pelo networking que a gente faz, tanto lá fora, quanto com as pessoas que estavam na nossa missão. E nos preocupa demais a questão de tantas obras que vão acontecer. Eu vou te dar um exemplo como isso já impacta a vida dos moradores agora em algo que não tem nada a ver com o porto, mas que vai se misturar às obras do porto. Por exemplo, as obras que a Sabesp está fazendo aqui na Baixada Santista. Em algumas cidades tem obras pela cidade toda e já está impactando a vida dos moradores. E isso é um reflexo do que vai acontecer quando essas grandes obras importantes começarem a acontecer aqui, né? A gente tem muita coisa para vir, a terceira pista da Imigrantes, o túnel Santos-Guarujá, né? Os novos terminais, né, que devem acontecer, devem sair do papel. Então, isso a gente tem feito o quê em relação a isso? Reuniões para a gente discutir e montar um grupo de trabalho que comece a conversar com todos os entes, com todas as pessoas que querem fazer essas obras. Eu participei na semana passada também de um evento que tratou disso. Ontem eu estava com a Ecovias fazendo uma reunião sobre os impactos de uma ponte que está fechada no Casqueiro e eu conversei também sobre as obras da terceira pista da Imigrantes e os impactos do que isso vai acontecer. Então, nós estamos juntando forças para que esse grupo de trabalho possa tentar minimizar esses impactos. Vão ter impactos? Não vai ter jeito, né? Mas como que a gente pode se conversar?
Como é que essas grandes obras podem Conseguiria, se por meio da conversar? deputada, ter uma comissão parlamentar lá no estado de São Paulo mesmo para gerir todas essas obras? Por que que eu faço esse questionamento? A gente está acompanhando agora a questão do VLT e a gente percebeu as mazelas que toda a população aqui de Santos passou para a implementação do VLT. Eu, particularmente, eu não sou contra a obra. Eu acho que o país ele tem que estar constantemente em obras para que a gente consiga desenvolver. Mas nós temos uma demanda represada tão grande e um problema de judicialização, perdão, dessas obras, né? Principalmente quando são obras estratégicas. Você bem pontuou agora um novo terminal, o maior terminal, né, de movimentação de containers, que vai ser o Tecon 10, com uma outorga beirando a 6 bi de reais. A gente não precisa gerenciar isso para que a gente não tenha um impacto significativo. Você falou do túnel Santos-Guarujá. Eu fico imaginando o tamanho do canteiro de obras do túnel Santos-Guarujá e aonde ele vai ser implementado. Então, se a gente tiver todas essas obras ao mesmo tempo, sem que haja uma gestão, e aí eu acho que essa gestão, no meu entendimento, tem que ser do governo do estado de São Paulo, porque Sim. o Porto de Santos é estratégico para a indústria paulista, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade. A deputada parou para pensar nesse sentido? E a gente tem conversado muito, né? Até nessa missão que nós fomos para os Estados Unidos, como nós estivemos juntos, né? Vários dias juntos, nós Sim. conversamos muito sobre isso. Estou querendo montar uma frente parlamentar para a gente juntar essas forças. E a gente também tem que lidar muito com vaidades, né? Você sabe como que é, ainda Sem mais dúvida. em todas as áreas tem, na política muito, no Porto também tem. Então eu não quero criar e depois criar uma rede de vaidades em torno disso, não. Quem são as pessoas importantes nesse cenário para gerenciar isso? Né? Tem que ser o governo do estado? Tem, mas tem que ter todos os envolvidos, porque a obra vai ser feita do túnel, por exemplo, também pelo governo federal, tem que ter representante deles também, do legislativo, dos empresários, todos têm que estar envolvidos. Só que como a gente sabe que a gente lida com egos também, então tem que ser uma coisa que vá acontecer e vá andar, que não adianta a gente fazer de conta. Claro, Né? Então, não tenho dúvida. ontem, por exemplo, nessa reunião com a Ecovia, já falei com eles sobre isso, né? Eles acharam muito importante. Já perguntei sobre a terceira pista da Imigrantes e fiquei feliz com uma novidade, né? Eles estão muito em cima, porque a minha preocupação, assim, eu falei assim para eles assim, são 2 pistas novas, né? Com uma faixa reversível, mas são apenas 2 pistas. E a preocupação, quando ela ficar pronta, será que vai ser suficiente? E os impactos da chegada desses caminhões, dos carros aqui na Baixada Santista, que é a nossa preocupação. Só que eles estão desenvolvendo uma tecnologia eficiente e fizeram um projeto tão bom, pelo que eles me falaram ontem, que vai ficar tudo dividido. Então, assim, a gente não vai chegar todo mundo junto, vai chegar um pelo lado do Guarujá, outro vai chegar pelo lado de Cubatão, na saída também, um vai para um lado, outro vai para o outro. Eu falei assim, a gente não vai ter mais que voltar no domingo à noite pela Anchieta, o pessoal que volta para a Baixada pela Anchieta. Não, isso não vai mais acontecer. Esse negócio de mudar pista, sobe pista, depois desce pista, isso vai diminuir quase que para zero, só em casos excepcionais. Então, eu estou muito feliz com esse projeto que eles estão desenvolvendo, porque realmente vai amenizar os transtornos, apesar de que vai aumentar o número de veículos em direção à Baixada, vai amenizar os transtornos pela forma como eles estão fazendo essas pistas, né? Pelo como eles estão planejando a chegada aqui à Baixada Santista. A deputada comentou em relação a essa questão da vaidade, principalmente quando a gente tem esses núcleos que a gente bem entende, não só políticos, mas também de esferas distintas, como a gente tem o município, o estado e a federação. Mas a gente não colapsou na mobilidade urbana e mobilidade portuária? Talvez não seja o momento também, deputada, de deixar um pouco a vaidade de lado e a gente olhar efetivamente para esse colapso que a gente tem hoje e achar alternativas, como você mesmo acabou de pontuar dessa reunião com a Ecovias, com projetos que sejam estruturantes e que venham, né, ao encontro da necessidade do maior porto do hemisfério sul e que possam dar a possibilidade, né, de uma mobilidade urbana digna, né, de que a gente não possa conviver com a situação de que para que eu saia da ponta da praia e chegue à saída de Santos, eu demoro hoje mais tempo do que da saída de Santos
até São Paulo. Sim, e a gente tem que pensar nisso, e eu acho que as autoridades estão vendo isso, porque algumas obras, porque assim, você fala, vai ser o túnel Santos Guarujá, vai ser a terceira pista da Imigrantes, só que essas obras vão ficar prontas daqui a vários anos. Sem E dúvida. até lá, né? Porque já está colapsado. Você Muito falou bem muito colocado. bem, está colapsado. Então, algumas obras já estão sendo feitas, né? Ou então já estão em início, finalizando projetos para já começar, como o outro viaduto da Alemoa, as perimetrais. São obras que tanto o governo do estado quanto o governo federal já estão colocando para acontecer, que vão amenizar esses transtornos, mas não vão resolver. E eu te digo mais, tem coisas que nos bastidores as pessoas nem sabem. Para conseguir algo, o quanto a gente tem que articular nos bastidores. A terceira pista da Imigrante só saiu depois de uma motivação dos empresários do Porto que me procuraram e falaram: Solange, nós temos procurado o governador para falar da terceira pista, mas eu acho que ele ainda não entendeu a importância da urgência. E aí eu fui falar com o governador, fiz uma audiência pública. Na audiência pública, ele anunciou que ia pedir para a Ecovias fazer o projeto. Aí eu criei a frente parlamentar, fizemos as discussões na frente parlamentar e aí o projeto começou a sair. Então, assim, nós temos que articular nos bastidores, não que fui eu que resolvi, mas eu estava junto, trabalhando para que isso acontecesse. E fora as coisas que acontecem, como a ponte do Casqueiro, que atinge tanto os moradores de Santos quanto o de Cubatão, ela teve que ser interditada. Isso já há alguns meses. E até agora não falava o que vai ser feito com a ponte. Vai demolir, porque os moradores estão sofrendo os transtornos diários ali por fechamento da ponte. Fui tratar isso com a Ecovias também. Provavelmente eles vão fazer uma obra estrutural, duas pontes que seguram a ponte, né? Sim. Dois pilares. Dois pilares têm que ser reconstruídos, né? Uma obra emergencial. Então, além dos transtornos que a gente já vive, outros estão surgindo, porque lá atrás não fizeram o trabalho certo. Para a ponte chegar naquele estágio, com 2 pilares colapsados a ponto de ruir e o DR mandar fechar, é porque não fizeram a lição de casa certa no passado, não teve manutenção. Então, além de todos os transtornos que podem vir com as obras, tem aqueles que vão acontecendo no meio do caminho. E aí tem todo um trabalho de bastidores que a gente vem fazendo também para ajudar. Mas como você falou, colapsou? Já colapsou. Eu lembro em 2012 ou 2013, aqui repórter na TV Tribuna, eu fiquei um mês, quase todo dia entrando no Jornal Nacional, por causa do trânsito caótico na entrada de Santos. Eram 3, 4, 5, 6, 7 horas parado no trânsito, porque parou tudo. Por quê? Porque não faziam uma forma correta. As empresas mandavam os caminhões desce todo mundo, não tinha uma organização, e criou aquele caos. Lá atrás começaram a pensar numa estratégia de organização, de fazer fila, das empresas terem dias e horários certos para mandar os caminhões descerem. Tão conhecido agendamento, né? Só que com o tempo, o agendamento acho que ficou um pouco deixado para trás. E aí as empresas têm a carga, têm a mercadoria, manda descer. Então, a deputada complicado. acho que está sendo muito lúcida nessa colocação, principalmente quando a gente aponta essa questão do quebra-galho, porque na verdade o agendamento ele foi um quebra-galho naquele momento para resolver um problema crônico que nós tínhamos dentro da nossa região. E a gente perpassa aí por governos e governos e governos discutindo os mesmos projetos. Eu nem vou falar do túnel aqui, porque eu vou acreditar no túnel o dia que realmente o túnel Tu ainda não acredita no túnel? Acontecer. A deputada falou 2012, né? Que você fez uma série de entrevistas. 2012 ou 2013, se não tá aí, tô fez uma enganada. série de entrevistas e até agora a gente não conseguiu resolver definitivamente os problemas. Me parece que muitas vezes a gente, ou o sistema no qual a gente está escravo dele, ele se beneficia muito mais das mazelas que o sistema gera do que necessariamente da produtividade, né? Então, os problemas eu acho que eles geram mais lucro do que necessariamente a própria operação. Então, olhando para esse cenário, né, a gente pode afirmar que nós estamos no caminho certo com essas obras que estão sendo anunciadas, porque muitas vezes eu percebo o governo, de um modo geral, dizendo que nós vamos ter, por exemplo, no TECOM 10, né, 6 bilhões
né, de investimentos. Mas esses investimentos é da porteira para dentro, né? Eu acho que o Sim. investidor não vai pegar esse dinheiro e vai colocar na cidade, ele vai colocar esse 6 bilhões ali dentro, efetivamente, do terminal. Óbvio que vai haver o pagamento de outorga e assim sucessivamente. Com todo esse cenário que eu desenhei, a gente não tem um novo arranjo político vindo pela frente diante de tantos problemas que a gente tem. A gente tem eleição agora em Sim, 2026. que atrapalha. O speech, né, o discurso político, ele vai mudar, porque eu acho que a sociedade de um modo geral, e principalmente os portuários, pelo qual eu tenho a grande oportunidade de conversar com boa parte deles pelo Brasil todo, eu acho que as pessoas elas estão descrentes Sim. dessas promessas que a gente acompanha ao longo dos anos. Como é que a deputada avalia, né, principalmente a eleição de 2023 para dentro do nosso setor? Olha, como a gente falou, eu fiz essa série de reportagens desse caos no trânsito por causa da movimentação portuária em 2012, 2013, já faz muitos anos e o problema continua. A gente não falou naquela época na terceira pista, a gente não falou no túnel Santos-Guarujá, aliás, falou muito, mas nada se concretizou. Tinha até um projeto, né, em anunciado outros na época. projetos de pistas em outras regiões, descendo para a Baixada Santista, mas nada saiu do papel. Mas por que eu acho que o cenário é diferente? Eu acho que faltou força política no passado para que essas obras acontecessem. Porque se a gente falava tanto, por que não aconteceu? Eu lembro que o Serra Governador, no final do mandato dele, ele inaugurou a ponte Santos-Guarujá. Eu sei porque eu fiz reportagem Sim, inúmeras, sim. não só da maquete. Tinha até uma maquete bem cara na época, por bem sinal, cara, né? E Foi- nós aplaudimos a maquete. Agora vai ser a solução. Eu fiz série de reportagens, aonde a ponte ia sair, aonde ia chegar, as inúmeros problemas com as pessoas que teriam que sair de suas casas. Foi tudo discutido e aí entrou o Alckmin. O Alckmin falou, não é ponte, é túnel. O Alckmin passou 8 anos e não saiu do papel. O que eu acho que faltou naquela época? Força política. O desenvolvimento foi levado para outras regiões do estado, porque a gente sabe que nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. O estado não vai conseguir atender todo mundo. Então, ganha força quem grita mais, quem tem mais gente lutando. E eu acho que a gente tem essa força, né? Ainda precisa de mais, mas nós temos essa força. E por isso que eu acredito que essas obras vão acontecer. E todo mundo quer ser o pai do túnel Santos-Guarujá. O governo federal quer ser o pai, o governo do estado, todo mundo envolvido quer ser o pai. Então, vai ter a continuidade dessa obra, não tem como não ter. Dessa vez, eu acredito. Terceira pista da Imigrantes já está saindo, já tem o projeto executivo completo, a Ecovias vai entregar até julho do ano que vem. No segundo semestre do ano que vem, provavelmente, e é um comprometimento do governador, de iniciar as obras da terceira pista. Tudo já está caminhando. As outras obras que nós falamos das perimetrais, na Alemoa, que precisa ter um outro caminho ali, porque trava tudo, isso tudo já está acontecendo. Então, assim, desta vez eu acho que a gente tem muito mais força para trazer esses investimentos e para falar assim, olha, governo do estado, a gente está aqui, nós somos uma região promissora e precisamos dessa ajuda. Olha, governo federal, nós estamos aqui e está acontecendo. Por isso eu estou mais otimista. Olha que naquela época como jornalista, agora como deputada, Sim. né? Eu vejo as coisas acontecerem e estou brigando também. Eu A sou deputada uma que tem vou para cima. A deputada tem uma habilidade, isso eu falo até por circular com várias autoridades, de orbitar vários lados, né, e ter essa flexibilidade de estar sempre presente nas discussões. Esses projetos estruturantes, né, como a gente tem visto aí o Tecon 10, como a gente está olhando o túnel, ele é um projeto que a deputada acredita que a gente assina o contrato antes de maio do ano que vem, ou eles serão projetos que se tornarão palanques, já que todo mundo quer ser o pai desses projetos, deputada? Olha, com a liberdade que eu tenho com a deputada. Sim, eu participei de um evento na semana passada para falar do Tecon 10, né? Eu estive lá para falar um pouco de mobilidade, mas até pelo tempo que a gente tinha, eu falei bem pouquinho, dei preferência para ouvir as autoridades que estavam lá. Já está sendo questionado, né? Aliás, já estava sendo questionado. Já foi até né? judicializado. Sim, e aí isso atrapalha também o sistema.
O que a gente precisa? Se até maio ou não isso vai acontecer, eu não sei. Porque já foi judicializado, tem várias pessoas questionando, várias pessoas preocupadas, como nós todos preocupados, com a mobilidade quando essa obra acontecer. Mas eu acho que a gente tem que ficar de olho. Como você falou, o investimento é da porta para dentro. E o a gente impacto da porta para fora. Exatamente. Então, todos nós temos uma responsabilidade. Eu, como deputada e como moradora, também tenho. Você também, como atuante no Porto, como você batalha por isso, e todos nós, para ficar de olho no que vai ser feito, como é que vai ser essa proposta, esse contrato, para ver se todas as contrapartidas necessárias vão ser feitas. Eles podem vir, porque eles vão trazer desenvolvimento? Vão. Vai ter geração de empregos? Vai. Mas não é só isso que a gente precisa. A gente tem que ter a contrapartida, porque eles têm que estar inseridos nesse sistema todo do impacto que nós vamos ter ao longo, não só do porto, mas na cidade, né? Porque isso vai para dentro da cidade. Claro. Então, quando a coisa realmente for acontecer, vamos todo mundo junto olhar. Vamos olhar que contrato é esse, como a gente faz na Alesp para aprovar ou não os projetos do governador e dos outros deputados. A gente dá uma olhadinha, está tudo ali garantido no contrato, no projeto de lei, para que realmente a coisa aconteça, mesmo sabendo que muitas vezes as leis não são cumpridas, mas pelo menos a gente tem que ficar de olho se está na lei, falando do que tem que ser feito realmente, e se não fizer, o que vai acontecer? Se vai ter multa, punição, pagamento, né, de recursos. Eu acho que a gente não precisa ir pela penalização. Acho que tem que cumprir o contrato, entregar aquilo que realmente foi acordado. É o que é melhor. Que a gente possa avançar, né, deputada? O Jornal Tribuna fez uma matéria essa semana questionando alguns vereadores a respeito do Trinc, né, que é a contrapartida de obras que a gente tem do setor portuário para com a cidade, principalmente no tocante ao Tecon 10. O que os vereadores, né, entendiam ali de contrapartida. E, se não me falha a memória, praticamente 100% deles disseram que isso será discutido em momento oportuno. Eu acho Tem que ser agora. o momento oportuno é agora, né? Não dá para discutir lá na frente para que isso possa se tornar obras que realmente não venham ao encontro da necessidade dessa mobilidade urbana que está caótica e portuária também. Deputada, quando o papo é bom, passa muito rápido, mas eu quero trazer mais um ponto. Sei que a senhora é muito preocupada com a questão do nosso turismo. E a CLIA, né, que é a Cruise Line International Association, anunciou agora que menos 2 navios vêm para a temporada 25-26. A temporada do ano passado já foi menor do que a do retrasado e me parece que essa temporada ela vai ser menor ainda. A deputada está preocupada com isso? Também, porque o turismo é o que alavanca também a nossa região. Sem dúvida. A gente vive do Porto, mas vive muito mais do turismo também, porque a gente não pode falar só de Santos, né? Tem cidades que não é uma região portuária e a gente precisa pensar na Baixada Santista. Quando a gente pensa no desenvolvimento, até as nossas ações que nós temos na Alesp, se a gente vota ou não, o projeto de lei que a gente coloca na pauta ou não, tem a ver com o desenvolvimento das regiões, né? Não só de uma cidade. A gente precisa pensar no todo. Quando a gente fala no turismo, a gente não pensa só em Santos, pensa nas 9 cidades da Baixada Santista e no Vale do Ribeira também. Nós discutimos aí, nós estamos falando muito de ter uma outra área para receber os transatlânticos aqui em Santos, que vai acontecer, mas ainda vai demorar para acontecer. Eu tive uma reunião também com o secretário estadual de turismo na semana passada para falar sobre isso. Nós falamos sobre as obras que estão para acontecer também. E tem muita coisa boa vindo, só que ainda no turismo, na Baixada Santista, nós ainda estamos caminhando para trás. O que dá para a gente avançar? Eu conversei com o secretário, nós vamos ter um museu aquático em Guarujá, por exemplo, que é uma coisa muito bacana, diferenciado na Baixada Santista, já está acontecendo, as pessoas nem sabem, nos bastidores já está acontecendo, vai ter um museu aquático, a gente vai mergulhar para ver o museu. Então tem muita coisa boa acontecendo, mas ainda é uma construção. E o dos transatlânticos também. O problema é que falta a gente... assim como a gente está lutando para ter essas grandes obras portuárias, eu acho que a gente ainda não está lutando o suficiente para trazer mais turismo aqui para a nossa região. E a gente precisa ver como fazer para mudar essa realidade. Tá aí. Hoje eu me reuni com alguns estrangeiros e eles me perguntaram
o que fazer aqui na nossa perdão, região. E, francamente falando, me faltou indicação de locais. Olha Né, que triste para isso. que esses estrangeiros pudessem visitar. São estrangeiros da Coreia do Sul que viajaram aí mais de 40 horas para vir ao Porto de Santos, né? E me falta muitas vezes a opção de dizer, você tem um passeio de barco pelo canal de navegação, você pode fazer X, Y, enfim, né? Fazer boas indicações para esse turismo de negócio que é riquíssimo e pode contribuir com a economia da nossa região. Deputada, fico muito feliz com esse papo que a gente teve no dia de hoje, porque oportunamente eu tenho certeza que a deputada vai continuar engajada nesses temas que são tão importantes para a nossa região. Obrigado, viu, Solange? Eu que agradeço e espero que o nosso próximo passo, o nosso próximo papo, seja avanço em tudo que a gente discutiu aqui. Que a gente possa falar, poxa, lembra que a gente falou sobre isso e está acontecendo? Tenho certeza que vai avançar. Você ainda está meio assim em relação ao túnel, mas eu acho que a gente vai num próximo papo falar assim, olha, já aconteceu, teve leilão, está acontecendo, vai dar certo. Tá aí, não sou cético em relação aos problemas, mas na verdade aprendi, né, dentro principalmente do nosso país, que a gente tende a acreditar quando realmente a gente tiver a habilidade de realizar. A gente precisa realizar para que a gente continue crescendo. E eu sei que a deputada é vigilante para que isso possa ocorrer. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio